Se você é pintor, eletricista, faz limpeza, tem uma lojinha, uma cafeteria, uma padaria, qualquer negócio aqui nos Estados Unidos, esse vídeo é para você. Nos próximos minutos, eu vou quebrar a sua percepção de que não é bom com números e te apresentar as 3 métricas que os donos de negócio milionários usam. E spoiler, é bem mais simples do que você pensa. A métrica número 1, você precisa diferenciar faturamento de lucro. Essa é a que mais erra. Então vamos lá. Faturamento é todo o dinheiro que entra na sua conta. Simples assim. Você recebe um cheque de $3.000 por um trabalho? Isso é faturamento. Mas e lucro? Lucro é o que sobra depois que você paga todas as suas despesas. As ferramentas, a gasolina, o material, tudo isso sai do seu bolso. Deixa eu te dar um exemplo real, mas que é muito comum com quem trabalha, por exemplo, com construção. Você faz um trabalho e recebe lá um cheque de $3.000. Mas espera aí, você gastou $800 com materiais, $300 com transporte, $200 em equipamento. No final das contas, o seu lucro real ele é só $1.700 e não $3.000. A maioria aqui erra porque pensa que recebeu $3.000, então eu ganhei $3.000. Mas não é assim que funciona. Eu vou te dar um outro exemplo. Se você trabalha com cleaning e faz, por exemplo, 5 casas por semana, eu sei que você faz 5, 8 casas por dia, mas é só para exemplo. E você cobra para cada uma $120, vamos supor. Você pensa que no final da semana você faturou $600. Você fatura mesmo. Mas quando você coloca lá no papel gasolina, vamos supor $50, produto de limpeza, vamos colocar que você gastou $80, uniforme, desgaste do seu uniforme, uns $30, o seu lucro real é $440. Entendeu a diferença? Amanhã de manhã você vai fazer isso. Você vai pegar um papel, escrever tudo que você gastou esse mês com o seu negócio. É tudo, tudo mesmo. Material, combustível, ferramenta, telefone, até a internet que você usa enquanto você está trabalhando. Aí você vai subtrair do que você recebeu. Esse número, ele é o seu lucro real. Fechamos então o entendimento da primeira métrica que você precisa dominar, diferenciar qual é o seu faturamento e qual que é o seu lucro. Agora vamos entender a segunda métrica. A métrica número 2, ela é a margem de lucro. Esse número aqui, ele vai te dizer se o seu negócio ele está saudável ou não. Margem de lucro, ela é bem simples. Quanto por cento do seu faturamento ele vira lucro de verdade? A fórmula ela é assim: lucro dividido pelo faturamento vezes 100. Vamos com números para a gente conseguir visualizar essa porcentagem e como a gente calcula. A gente já viu na primeira métrica como você sabe quanto faturou. Então vamos supor que você faturou $1.000 e você gastou em despesas $350. Então sobrou $650 de lucro. Então a sua margem ela é de 65%. Isso significa que para cada $1 que você recebe, você fica com 65 centavos. Mas espera, tem um detalhe muito importante aqui. Se sua margem for menor que 30%,
você está trabalhando demais por pouco dinheiro. Se a sua margem estiver acima de 50%, então parabéns, o seu negócio está numa boa. Se você fica entre 30% e 50%, você está numa zona cinzenta. Dá para viver, mas com dificuldade. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar que você recebe $400 por trabalho e você gastava $140 com material. Então a sua margem era de 65%. Aí você baixou o preço para $300 para ficar competitivo com o seu concorrente. Então a sua margem caiu para 53%. Menos dinheiro no bolso, fazendo o mesmo trabalho. Será que foi uma boa decisão? Aqui você precisaria também reduzir o seu custo para tentar manter a sua margem acima de 50%. Aqui uma dica: se você precisa ou quer competir por menor preço, você precisa reduzir os seus custos para manter a mesma margem que você ganhava anteriormente. Eu vou te dar aqui um desafio. Calcula a margem do seu negócio agora. Pega um mês recente, o seu último mês, a gente está terminando outubro. Pega o seu mês de setembro. Soma tudo que você gastou, soma tudo que você recebeu e faz a conta. Qual que foi a sua margem? Se ela for menos de 30%, a gente conversa mais para ver como melhorar isso. Agora vamos entender a terceira métrica, e essa é o que salva empresas, que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é simples, é você acompanhando semana por semana quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai do seu negócio. Parece óbvio, né? Pois é, 7 em cada 10 donos de negócio não fazem isso. E é exatamente por isso que alguns ganham bem no papel, mas na real tá sempre quebrado. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele pode sair rápido. Você faz 5 trabalhos em uma semana, mas só recebe 2. Aí vem a conta do carro, você gastou com ferramentas, de repente você não tem dinheiro para pagar a conta de casa. Isso é um fluxo de caixa ruim. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha com limpezas de janela em edifício. Ele ganha muito em janeiro. Vamos colocar $4.500. Mais 3.000 era promessa, cheques em 30 dias. Na real, você só recebeu $1.500 em dinheiro vivo naquela semana. Enquanto isso, ele pagou $800 de ferramenta, $200 de combustível e ficou no negativo. No papel, ele lucrava muito bem, mas na prática, ele não conseguia pagar as contas em dia. Você precisa entender que quando você fecha um negócio, você precisa cobrir no seu primeiro recebimento todos os seus custos e ainda sobrar uma diferença. Quando você souber todos os seus custos, o seu primeiro recebimento nunca pode ser menor do que ele. E aí você vai ficar com os lucros a serem recebidos posteriormente. Faz isso. Pega um caderno ou então uma planilha simples no Google Sheets. Você vai colocar de segunda a segunda quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. Faça isso por 4 semanas. Assim você vai conseguir ver exatamente quando o seu dinheiro entra e quando o dinheiro aperta. E com isso em mãos, você consegue se preparar com antecedência, pedindo um adiantamento,
cortando uma despesa no mês certo ou buscando outras estratégias. Mas deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui. Se você está achando isso útil, deixa um like, ajuda muito o nosso canal a crescer e divulgar o nosso conteúdo. E essa métrica que eu falo agora, comenta aí embaixo qual que é a sua margem de lucro. Eu aposto que tem muita gente que não sabe o seu número certo. Comenta pra gente conversar. Vai, não custa nada, deixa aqui o seu comentário. Qual que é a sua margem? Agora a gente vai para a parte mais legal. Como usar essas 3 métricas para tomar decisões que realmente importam? Vamos dizer que um cliente ofereceu um grande trabalho, mas pelo preço que ele quer, e a sua margem vai cair para 25%. Com o que você aprendeu hoje, você já sabe que não vale a pena. Você não tira conclusão na emoção, você tira conclusão baseado nos seus números. Ou então, você quer parar de trabalhar sozinho e contratar um ajudante. Com fluxo de caixa bem documentado, você consegue ver exatamente em qual semana do mês você tem dinheiro para investir nisso. Ou ainda, você quer aumentar o seu preço porque o seu custo subiu. Você recalcula sua margem, vê que está em 28% e decide que precisa aumentar pelo menos 15%. Aí você faz isso com consciência, mas não no achismo. O melhor, quando você tem essas 3 métricas claras, você descobre onde estão os seus vazamentos. Talvez você está gastando demais com material quando você poderia negociar melhor. Talvez a sua gasolina está cara porque você está pegando clientes muito longe. Corta o cliente que paga pouco e fica longe, pega um que está perto e você vai gastar menos de transporte. Seu negócio, ele vira uma máquina de tomar decisões inteligentes e não emocionais. Vamos recapitular rapidinho? A primeira métrica que a gente viu foi o faturamento versus o lucro. Você sabe a diferença do que entra e o que sobra. A segunda métrica é a margem de lucro. Você sabe quanto por cento de cada dólar ele é seu, fica no seu bolso. E a terceira métrica é o fluxo de caixa. Você acompanha semana a semana para não ficar quebrado. Essas 3 métricas junto, isso é ouro. Com elas, você tira a emoção da decisão, para de trabalhar no escuro e começa a construir um negócio que funciona de verdade. Agora, vai lá, calcula essas métricas do seu negócio essa semana e comenta de novo aqui embaixo qual que é a sua realidade. Se você está com uma margem baixa, se seu fluxo está apertado, comenta mesmo. Quem sabe a gente faz um vídeo específico resolvendo o seu problema. E muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Novos vídeos saem toda semana sobre isso e muito mais. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!